Continuamos o cenário político de hoje entrevistando a candidata à reeleição ao governo do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra. Você participa com a gente, temos nossas redes sociais disponíveis para você. Lembrando que nós vamos priorizar as perguntas propositivas e perguntas, pessoal. Comentário a gente deixa para um outro momento. Lembrando aqui, observando para você, que nós convidamos os 5 candidatos que têm representação no Congresso Nacional para participar da nossa rodada de entrevistas. Desde o dia 16 de agosto, as assessorias foram avisadas desta rodada que teve os 45 dias de campanha disponíveis para a gente fazer o agendamento. Os candidatos Daniel Moraes e Fábio Dantas não encaixaram suas agendas e optaram por não participar da nossa rodada de entrevistas. E agora a gente segue com a nossa conversa com a candidata Fátima Bezerra aqui com a gente, que traz no plano de governo, a governadora, a modernização da estrutura administrativa do Poder Executivo Estadual. O que especificamente isto significa e por que não foi feito até hoje? Não, sim, veja bem, Carol, primeiro nós demos passos muito importantes nessa direção. Eu digo mais, se a gente não tivesse avançado nesse contexto, nós não teríamos conseguido chegar onde a gente chegou. Por exemplo, saindo de um orçamento deficitário para um orçamento praticamente superavitário. Veja, quando nós assumimos, em janeiro, nós criamos o que a gente chama o Comitê de Gestão e Eficiência. Tem a ver com o que está no nosso programa de governo. Nós queremos, sabe, Carol, aprimorar isso cada vez mais, Vanúvio. Esse Comitê de Gestão e Eficiência é um comitê que é coordenado pela governadora, mas quem integra ele é a nossa área econômica, a administração, a Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria-Geral do Estado. E é nesse comitê, evidentemente, que passa as decisões mais importantes, o acompanhamento que a governadora faz do ponto de vista político-administrativo das ações, né, do seu governo. Segundo, né, nós, no próximo mandato, vamos avançar cada vez mais do ponto de vista de uma governança, né, com transparência, com controle social. Nós vamos avançar cada vez mais no portal da transparência, com o aperfeiçoamento das ouvidorias que o governo tem para ouvir as vozes exatamente da sociedade. Vamos avançar cada vez mais do ponto de vista daquilo que a gente chama o governo digital, usar cada vez mais, né, os meios digitais, inclusive para desburocratizar, para simplificar, como, por exemplo, o IDEMA. Nós temos um avanço importante no IDEMA durante esse período, foi a central de distribuição de licenciamento eletrônico que nós instalamos. Com isso, nós evitamos e muito, né, aquela burocracia, o empreendedor ir lá no IDEMA. Ele acompanha tudo online, né, e, portanto, ali mesmo, resolvendo exatamente as suas questões. Agora, Carol, tem um dado aqui que é importante a gente colocar para o Rio Grande do Norte. Nós temos um déficit de servidores imenso, na saúde, na segurança, na educação, em diversas áreas, né? Para o próximo mandato, inclusive já para o próximo ano, se Deus quiser, se eu for reeleita, nós vamos fazer concurso para segurança, para saúde, para educação, para o IDEMA e para outras áreas também. Uma crítica que a gente sempre recebe aqui da gestão Fátima Bezerra é com relação a obras de infraestrutura, que precisam ser mais rápidas. A gente sabe aqui do Hospital da Mulher, de toda a problemática que aconteceu, mas é cobrado, por exemplo, a recuperação das vias, a recuperação de hospitais. Como é que a senhora pretende acelerar essas obras para a coisa ficar entregue logo à população? Veja bem, Vanúvio, primeiro, assim, me permita, eu acho que a principal obra do nosso governo foi recuperar a credibilidade do Estado, né? Essa foi a principal obra, porque imagine, você pegar um Estado,
destruído, o caos na segurança pública, o colapso na saúde, sequer calendário de pagamento existia. O governo anterior, na verdade, funcionou como uma âncora, puxando a economia do Rio Grande do Norte para baixo. Hoje, graças a Deus, nós invertemos isso. Hoje, o governo contribui como um motor, puxando a economia para cima. E você há de convir que regularizar o pagamento dos servidores foi muito importante. Não só porque isso é um direito sagrado dos servidores, inclusive receber as folhas que eles tinham em aberto, mas o impacto, Carol, que isso tem para a economia local, para o setor de serviços. E interessante, Vanúvio, porque uma coisa que eu percebi nessa campanha mais do que nunca, eu já percebia isso, é o quanto a população valoriza isso. Não são só os 110 mil servidores, mas a população. Porque, na verdade, eu tive que fazer uma escolha. Eu ia recuperar as estradas primeiro ou pagar os servidores? Então, primeiro, corretamente, fiz a escolha que é cuidar das pessoas, que é restabelecer o respeito. Depois veio uma pandemia pelo meio. Aí agora vamos acelerar. Agora, se querem falar de obra do meu governo, está aí o Hospital da Mulher. Eu peguei com 20% em construção. A obra tinha uma série de falhas técnicas, mesmo em meio a uma pandemia que impactou as atividades, mas graças a Deus está aí o hospital sendo concluído e, Carol, até dezembro, em parceria com a UERN, porque ali é um campo de escola, de estágio, todo esforço está sendo feito para ele iniciar as atividades de ambulatório. Estradas. As estradas, quero dizer para vocês o seguinte, como nós quitamos as dívidas mais urgentes em maio, nós, nesse segundo semestre, já conseguimos um dinheirinho para a recuperação das estradas, restauração de trechos críticos, bem como a operação tapa-buraco. Para o próximo mandato, nós vamos dar um foco na recuperação das estradas. Por exemplo, eu estava aqui falando da RN 117, que merecidamente recebeu o nome de Dr. Milton Marques. Nós vamos fazer uma readequação naquela rodovia, está entre as nossas prioridades para o próximo mandato. Você tem uma ideia? Essa foi uma das heranças trágicas que nós recebemos. Por quê? Porque as estradas foram abandonadas, não tinha programa de manutenção. Some-se a isso a incompetência da gestão anterior, que sequer, Carol, as estradas com recurso garantido do programa Governo Cidadão, 257 milhões o governo anterior concluiu. Aliás, boa parte delas, o governo anterior sequer iniciou. E olha que não era problema de dinheiro, porque o dinheiro estava escutando a conversa. Pois, meu amigo, o governo concluiu todas as 9 estradas. Todas as 9 estradas. E a última, que é a 233, ali 41 quilômetros da BR-304, Triunfo, Paraú, chegando até a 226. Um importante investimento de 75 milhões de reais. Nós vamos entregar exatamente até dezembro. Para concluir essa parte, tivemos a iniciativa, Vonúvio, também agora de fazer um investimento na elaboração de projetos executivos. Carol, graças a Deus, até dezembro, o governo vai ter uma carteira de cerca de 35 projetos executivos. E aí, o que a governadora agora vai em busca? De financiamento. Ora, se eu conseguir economizar 1 bilhão para pagar as 4 folhas do funcionário, meu amigo, raciocina aqui comigo. Num próximo mandato, eu vou ter 1 bilhão a mais para investir. 1 bilhão a mais. Aliás, no orçamento do próximo ano, pode olhar lá, Vonúvio, que já está previsto para orçamento no próximo ano, cerca de 600 milhões. E lembrando, claro, que eu vou ter um outro cenário, eu vou ter o Lula exatamente presidente, portanto, a perspectiva concreta da gente buscar um financiamento
porque é evidente que a gente tem que cuidar das nossas estradas, primeiro para garantir segurança às pessoas, e depois porque a estrada é fundamental para o escoamento da produção, fomentar a atividade econômica e o turismo. Quero, inclusive, adiantar aqui para vocês que a chamada Estrada do Melão finalmente vai começar, aqueles 14 quilômetros, aí é uma parceria do governo do estado com o governo federal. Mas, concretamente, para o próximo mandato, nós temos já mais de 30 projetos executivos para que a gente possa, se Deus quiser, fazer uma grande melhoria na infraestrutura rodoviária do nosso estado. Candidata, assim como no Rio Grande do Norte como um todo, aqui em Mossoró, o palanque que a senhora conseguiu montar também é muito une forças diversificadas e antagônicas. A gente vê, e curiosamente mulheres, né? A gente vê aí Cláudia Regina, Fafá Rosado, Sandra Rosado, Larissa Rosado, Rosalba Ciarline também nesse palanque. Cabe todo mundo no mesmo palanque ou cabe todo mundo no governo? Veja, Carol, primeiro eu acho que essa eleição ela é uma eleição muito especial, né? Porque, na verdade, o que está em debate nesse próximo domingo é a democracia, né? O Brasil não suporta mais 4 anos do Bolsonaro de maneira nenhuma, não suporta mais isso. E o presidente Lula teve essa sabedoria de fazer exatamente uma frente mais ampla, né? Já dizia Paulo Freire que tem momentos na história que é necessário unir os divergentes para derrotar exatamente os antagônicos. Segundo, veja, candidato não escolhe eleitor. Eleitor é quem escolhe candidato. Então, todos esses apoios que eu estou recebendo aqui em Mossoró, como você mesmo mencionou, são apoios bem-vindos, importantes. Eu tenho que agradecer, porque se essas pessoas estão nos apoiando, Carol, é porque, sem falsa modéstia, reconhece que a professora botou o RN no rumo certo e, portanto, é a melhor opção, tá entendendo, para o governo. Então, agradecer e somar. Como é que fica, como é que foram e como é que ficam essa inclusão desses nomes na composição do governo, caso a senhora seja eleita? Não, aí, veja bem, primeiro vamos ganhar as eleições, né? Não vamos botar a carroça na frente dos bois. E discussão de governo é um outro momento. O fato é que nós temos, primeiro, uma coligação formal, que é o Brasil da Esperança, que é o PT, o PV e o PCdoB, onde estão nossos candidatos a deputado estadual, a deputado federal, etc., deputados e deputadas. Temos, integrando a coligação, o PDT, com o ex-prefeito Carlos Eduardo, que é o nosso candidato ao Senado, né? Temos o MDB integrando a nossa chapa na condição de vice, e temos também o Avante nos apoiando, temos o PROS nos apoiando, temos o Republicanos exatamente nos apoiando. Então, Carol, agora é a campanha. O fato que eu tenho colocado é que, veja bem, esses partidos vieram somar. Quem está liderando esse momento político no Rio Grande do Norte é uma professora que não nasceu em berço de ouro, né? Uma professora de origem popular, tem um projeto de desenvolvimento em curso, não fiz nenhuma concessão programática e os partidos estão vindo exatamente para somar. É disso que se trata. No mais, vocês me conhecem. Sabe que formação de governo, a professora é muito exigente. Não abre mão do perfil técnico, da conduta de seriedade, porque quem é a responsável é a governadora, né? Então, perfil técnico, sensibilidade social, honestidade e espírito público e vontade de servir ao povo do Rio Grande do Norte, esses são exatamente os critérios. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com sua participação.